bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa de São Cristóvão. Cristóvão que quer dizer aquele que carrega o Cristo. O nome de Cristóvão era Réprobo e Cristóvão tinha nascido em Canaã, nasceu em Canaã e de uma estatura robusta, forte. Cristóvão servia os reis como guerreiro e muito cedo ele se propôs a procurar servir o maior de todos os reis, o que fosse mais forte, mais poderoso. Essa era a busca de Cristóvão. Ele tinha essa ânsia de encontrar aquele homem que fosse o mais poderoso de todos e se colocar a serviço dele. Um dia ele estava servindo o rei e numa festa, num festim real, um cantor começou a tocar uma música e cantar para o rei. E nessa música citavam várias vezes o nome do demônio. E todas as vezes que o cantor citava o nome do demônio, ele percebia que o rei fazia o sinal da cruz. E ele ficou inquieto com aquilo e depois ele perguntou para o rei, por que o senhor faz o sinal da cruz, fez o sinal da cruz aquelas horas? Aí o rei fala para ele que é para que o demônio não ataque ele, não ataque a rainha, não ataque o seu castelo. Então Cristóvão percebe que o demônio era mais forte que o rei. Ele abandona o rei e parte em busca de encontrar o demônio para seguir o demônio, para servi-lo. Então ele encontra o demônio e está tudo certo, o demônio começa a conversar com ele, faz as propostas para ele e num determinado momento eles estão trilhando um caminho e eles topam com uma cruz. E ele percebe que o demônio vira de costas imediatamente. E ele pergunta para o demônio por quê, e o demônio tenta disfarçar, mas até que o demônio fala quem é Jesus, o que Jesus fez, que o sacrifício que Jesus Cristo fez de si mesmo na cruz era algo tão forte, tão repugnante para ele, que ele não aguentava olhar para a cruz. Cristóvão percebe que Jesus era mais forte que o demônio, abandona o demônio e parte em busca de conhecer Jesus para segui-lo e servi-lo. Encontra um monge no deserto e o monge começa a ensiná-lo. Jejum, oração, catequizá-lo, né? E fala para ele se alojar numa cabana às margens de um rio muito violento, que as pessoas tinham dificuldade para atravessar o rio. E Cristóvão começa a atravessar as pessoas de uma margem para outra, por ser forte, por ser robusto, ele começa a atravessar as pessoas de uma margem para outra. Uma determinada noite, ele ouve um menino, uma voz de uma criança chamando, Cristóvão, Cristóvão. Ele sai da cabana e não encontra ninguém. Por 3 vezes. Na terceira vez ele encontra um menino que pede para que ele atravesse-o do outro lado da margem. Ele pega o menino, claro, coloca o menino no ombro e começa a andar. Conforme ele começa a andar, ele percebe que a maré do rio começa a subir, a água começa a subir e o menino começa a pesar. Pesar, que quase que ele não consegue chegar do outro lado. Fala que num determinado momento o menino parecia que pesava chumbo. E na hora que ele chega do outro lado, com muito custo, ele coloca o menino no chão e fala para ele, nunca carreguei ninguém tão pesado, parecia que eu carregava o mundo nos meus ombros. E o menino olha para ele e fala, porque um dia eu carreguei o pecado de todo mundo nos meus ombros. Eu sou Jesus a quem você está procurando, Cristóvão. E Cristóvão se ajoelha e se rende a Jesus, se converte e vira um missionário. Sai, começa a pregar, a falar de Jesus, vai para territórios onde o cristianismo não é aceito, onde as pessoas são hostis ao cristianismo, mandam prostitutas até o alojamento dele para perdê-lo, ele converte as mulheres, os soldados vão prendê-lo e encontram ele rezando, e os soldados ajoelham e rezam com ele também. Não lembro se é Santo Alberto Magno ou São Gregório, fala de São Cristóvão como um homem que converteu 48 mil soldados para Jesus. Olha que maravilha. E nesse ambiente hostil, o rei chega um determinado momento que não dá mais. Manda prender São Cristóvão, coloca um capacete incandescente na cabeça dele, pegando fogo, apaga. Coloca ele sentado num trono de ferro incandescente, pegando fogo, e o trono derrete. Coloca ele amarrado e começam a lançar flechas. E as flechas, antes de chegarem no corpo dele, as flechas caem no chão. Uma das flechas desvia e pega o olho do rei. Aí o rei fica possesso, manda decapitar São Cristóvão. São Cristóvão é decapitado. O rei pega o sangue de São Cristóvão e coloca no seu olho e fala, se esse homem era realmente santo, e se Jesus que ele pregava era realmente Deus, que meu olho seja curado agora. Imediatamente o homem é curado.
E naquele momento ele faz um documento, um edito proibindo de perseguirem a religião de São Cristóvão. Começa a crescer o culto a São Cristóvão e começa a crescer também a conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Cristóvão também ele é reconhecido como padroeiro dos motoristas exatamente por causa desse trabalho que ele fazia na cabana, lá na travessia do rio de uma margem para o outro. Ele conduzia as pessoas. Então, por isso que ele é aclamado como padroeiro dos motoristas. Então, rezemos, né? Porque olha que maravilha, São Cristóvão não queria servir qualquer um, não queria servir qualquer senhor, não, São Cristóvão, a busca dele era para servir o maior de todos, o Rei dos Reis, o mais forte, o mais poderoso, aquele que venceu a morte, Jesus de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.